Olá, bem-vindo à nova dimensão. O que é matéria? É tudo que existe no universo, que tem massa e ocupa espaço, isto é, tudo que se pode medir, palpar. Você, como ser humano, é composto por uma parte material e uma parte não material. A parte material é o seu corpo e a parte não material é a sua mente ou consciência, como preferir. Você duvida? Tente medir sua mente. E por que a não matéria não se mede? Porque ela é ilimitada. A sua mente não tem limite. A criação tem um início e, consequentemente, um fim. Portanto, desfaz-se com o tempo. O Criador, no entanto, é eterno, sempre existiu e continuará a existir. O seu corpo faz parte da criação, mas a sua mente é uma centelha do Criador. A sua mente é uma célula divina. Não os seus pensamentos, mas sim a máquina que produz os pensamentos. Disso, podemos concluir que Deus é não matéria, mas a sua criação é material. Você cria a sua realidade a todo momento, através dos seus pensamentos conscientes ou inconscientes. Você é co-criador desta realidade coletiva. O pensamento é a ponte ou canal de comunicação entre a não matéria e a matéria, isto é, entre a mente e a realidade material, mensurável e palpável. Você duvida disso? Observe que, antes de você fazer algo, você já pensou nisso. Por exemplo, você começou a comer depois de pensar em comer. Isso é um exemplo de uma criação através do pensamento consciente. Você pensa, programa o tempo e mobiliza o corpo a agir. Mas os seus pensamentos inconscientes também criam. Tudo que surge à sua volta, que você chama de acaso, é produto dos seus pensamentos inconscientes. Como você não se deu conta deles, não tem consciência do que é criado por eles. Porém, nem tudo que você pensa é materializado. A matéria requer um impulso para surgir. São os pensamentos mais relevantes que criam a nossa realidade material. E o que releva um pensamento? A intensidade e a frequência. Pensamentos intensos são aqueles que estão associados a emoções boas e más. A criação será conforme a natureza da emoção. Pensamentos frequentes são os pensamentos repetitivos. Ambos estão criando a sua realidade. A natureza do pensamento é que determina se a criação será boa ou má, conforme o seu critério de avaliação. É até você que determina se a sua criação é boa ou má, conforme as emoções que você emana quando está diante delas. Quer criar coisas boas? Pare de alimentar pensamentos negativos. Deus criou o mundo em 7 dias. É assim descrito em Gênesis. Mas a ciência afirma que a Terra que hoje habitamos foi criada há milhões de anos atrás. Ambos estão corretos. Deus é uma mente, ou seja, Deus não é matéria. Difere-se do homem por ser a mente superior, o topo na hierarquia, o Criador maior, o conjunto de todas as células não materiais que existem. Portanto, 7 dias foi o tempo de criação mental, isto é, dos pensamentos que levaram ao surgimento da Terra. Já se criou no pensamento, portanto já existe. Mas, para se materializar, há um atraso pela própria natureza da matéria. A matéria precisa de tempo para se desenvolver. O tempo
na matéria é influenciado por outros corpos materiais, mas também por nossos próprios pensamentos. Enquanto você ainda está a pensar na criação, ainda está a moldar a criação. A influência da presença de outros corpos materiais no tempo da materialização é comprovada cientificamente pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. O que ele diz sobre isso? Você sabe que a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. E você também sabe que a Terra gira em torno do Sol e que a órbita é influenciada por esse astro. A dúvida de Einstein era se o Sol desaparecesse, o que aconteceria primeiro? A Terra sairia da sua órbita ou deixaríamos de ver a luz do Sol? Lembrando que a luz que vemos é de há 8 minutos atrás, portanto, é passado. Na formulação da sua teoria, ele chegou à conclusão de que o Sol modificava também o tempo. Portanto, os dois eventos aconteceriam ao mesmo tempo, isto é, a Terra sairia da sua órbita ao mesmo tempo que deixaríamos de ver a luz do Sol. Esta teoria foi comprovada em um experimento durante o eclipse solar total em 1919. Portanto, é um fato. A matéria já existente influencia no tempo da criação de outros corpos materiais. É necessário um conjunto de condições para uma criação se materializar, e isso leva tempo. A matéria obedece suas próprias leis, portanto, tem vida própria. Deus, quando nos criou, nos deu vida própria através do livre-arbítrio. Esse é o maior segredo da criação, o desapego. A criação só se materializa depois que a soltamos. Quando paramos de pensar no produto criado, paramos de moldar a criação a nível mental. E deste modo, ela ganha vida própria e, conforme as leis da matéria, começa a brotar. Com esse conhecimento, você já está apto a criar de forma consciente tudo o que deseja. Você já faz isso, só que você não tem consciência. Por exemplo, imagine que você deseja ter um carro e não tem condições no momento de tê-lo. Use esse conhecimento. Siga os passos seguintes. Primeiro, crie o pensamento capaz de materializar. Visualize através de imagens na sua mente, você já tendo o carro. Ou escreva em um diário como seria a experiência de já ter o carro. Isso vai criar a emoção para intensificar o pensamento. Também podes repetir o processo de visualização por dias, o que propicia a criação por meio de repetição. Segundo, desapegue e espere o tempo divino. Esse é o passo mais importante. Pare de pensar no carro e continue a sua vida normal, focando em outras situações dela. Tente sempre estar positivo e em paz. Não fique ansioso pelo tempo, pois a ansiedade vem de um pensamento que está a moldar a criação. Deixe ela ter vida própria, inclusive até esqueça que pediu. Pode levar algumas semanas, dias ou anos, mas sempre se materializará. A questão é que só se materializa quando você já esqueceu do desejo. Mas se você for olhar o seu diário, verá que o que pediu foi concedido. As suas crenças influenciam no tempo de materialização. São pensamentos secundários que condicionam o tempo de materialização. Se você tem crenças de que é difícil obter um carro, você poderá levar anos ou meses para ter. Caso contrário, até dias você pode ter. O problema é querer pensar como isso é capaz de se materializar nas condições que você está.
Lembre-se que nada é constante, o mundo está em constante mudança. Tudo é possível. Você pode dormir pobre e acordar rico. Um exemplo disso é a conquista de um prêmio na loteria. Não tente pensar como a sua criação virá ao mundo. Apenas aceite que é possível, sem dar nenhum significado. Você pode aplicar esse conhecimento para qualquer situação da sua vida, inclusive para você se tornar uma pessoa melhor. Estude mais sobre isso, que está, assim, ajudando a sua mente a libertar de crenças que bloqueiam e atrasam a criação. Esteja consciente dos seus pensamentos e assuma o seu poder criativo. Pare de se guiar pelos seus pensamentos e comece a guiá-los por si próprio. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, 24. Um beijo.